Boa noite. Boa noite a todos, novamente. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós daremos continuidade ao nosso estudo da carta de Hebreus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, amém. Qual é o nosso versículo-chave, igreja? Hebreus 11:1. Ora, a fé. Gostei dessa versão. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Louvado seja o Senhor por isso. Nós estamos estudando essa carta já há um tempo, estamos na seção 3 de 5. Jesus é superior ao sacerdócio arônico. E na semana passada nós aprendemos sobre o perigo da apostasia, né? O perigo de dar as costas para Jesus, né? De abandonar a fé cristã. E essa noite aprenderemos que podemos ter a segurança da nossa salvação, amém? É algo bem importante para a gente aprender, né? Nós podemos ter a segurança da nossa salvação eterna, amém? Glória a Deus. O céu pode ser uma certeza para você, né? Bom, né? Isso é maravilhoso. Então, Hebreus capítulo 6, versículos de 13 a 20. Vamos ler? Estamos concluindo com a graça de Deus essa noite o capítulo 6 da carta de Hebreus. Então, Hebreus 6, de 13 a 20. Vamos ler. Diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por Temos que dobrar as orações aqui, irmãos. Vamos lá, novamente. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Senhor Jesus, novamente te pedimos, Senhor, pela tua direção nesse culto. Pedimos que o Senhor fale a cada coração aqui presente, Senhor, poderosamente. Deus, que a tua palavra, que tem poder por si só, possa nos quebrantar e nos fazer de novo, Senhor. Possa, Deus, nos edificar a todos, possa, Senhor, cair numa boa terra, Senhor, uma terra que recebe com fé. E Deus, que o teu nome seja grandemente exaltado, Senhor. Nós assim oramos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito bem, louvado seja o Senhor. Nós estamos diante de uma passagem incrível. Nós estamos diante de uma passagem maravilhosa, né? Que Deus nos dê graça de compreender, né?
O tema da mensagem é não desanime, né? Não desanime. Não desanime por duas razões, né, que nós lemos. O texto que nós lemos ou vamos estudar pode ser dividido em duas grandes sessões. Versículos de 13 a 18 e de 19 a 20. Não desanime primeiro porque as promessas de Deus são confiáveis. E não desanime também porque Jesus é quem nos levará à glória de Deus. Amém? Então, você tem razão para desanimar? Não, não tem, nenhuma, né? Não tem razão para desanimar, porque as promessas de Deus são confiáveis, elas são seguras. E segundo, é Jesus quem nos leva à glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Se dependesse de nós, eu diria, cuidado, se preocupe. Mas porque Jesus chamou a responsabilidade dele, nós podemos nos alegrar e não desanimar, amém? Vamos lá, queridos. Então, uma coisa importante antes de nós entrarmos no versículo 13. Nós vimos que nós tratamos uma passagem a semana passada bastante polêmica, né? Mas para que não restasse dúvida, né, aos leitores no momento, e para nós que estudamos essa carta, de que há um encorajamento da parte de Deus nessa carta, nessas palavras, nesse livro para nós que cremos. Nessa parte final do capítulo 3, o autor faz questão de assegurar a todos que creem em Jesus, que tem essa segurança, né? Essa segurança da salvação eterna. E é isso que essas palavras que nós lemos falam a respeito, tá bom? Então vamos lá, versículos 13 e 14. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então o autor começa falando do juramento de Deus, lá em Gênesis capítulo 22, versículos 16 e 17. E esse juramento Deus faz a Abraão, quando Deus já havia prometido um filho da promessa, Isaac, para ele. Deus já havia falado que ele seria pai de muitas nações. Mas Abraão teve que esperar 25 anos até o cumprimento daquela promessa, né? E é por isso que o texto fala que ele esperou pacientemente, né? Ele esperou com fé e paciência e ele herdou essa promessa. Mas o autor nos lembra da promessa. Deus ali no capítulo 22, se você se recorda comigo, capítulo 22 de Gênesis trata do que, irmãos? Foi o momento que Deus pede para que na verdade Abraão vai sacrificar Isaac para Deus, não é isso? É o momento em que Abraão vai entregar Isaac para Deus, vai sacrificar Isaac para Deus. E você sabe da história, né? O Senhor, né, impede que Abraão possa sacrificar Isaac, e ele provê, né, o cordeiro para o sacrifício. E nesse momento é que Deus faz esse juramento para ele, né? Deus fala: olha, a sua fé foi provada e aprovada. E eu juro por mim mesmo. E eu juro por mim mesmo. Aí vem o versículo 14. Eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Ponto. Nós juramos por alguém superior, né? Quando a gente sempre fala: juro por Deus, juro por Deus. Quando eu era pequeno, a brincadeira, não era brincadeira, era de verdade. A gente fala: juro pela minha mãe mortinha, né? Aí tinha às vezes uns que falavam 3 vezes, né? Não sei para que tinha os 3 vezes. Ela ia morrer e ressuscitar 3 vezes, não sei, não entendi. Mas a gente falava isso, acho que a gente nem pensava no que falava, na verdade, né? Meu Deus, coisa de criança mesmo. Mas a gente sempre jura por alguém maior, a gente sempre jura para a gente assegurar que aquilo que a gente disse é verdadeiro. A gente quer dar uma segurança para a pessoa que ouve, né? E Deus, porque não tem ninguém maior do que Ele para jurar, Ele jura por Ele mesmo. Então é por isso que o texto fala que Deus, Ele jura por Ele mesmo. Ele jurou por si mesmo. Se você olhar os versículos 16 e 17 lá de Gênesis 22, ele fala: eu juro por mim mesmo. E o autor de Hebreus, ele repete isso: não havendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E ele fez essa promessa, e a promessa de Deus era de bênção. Eu vou te abençoar, e eu vou fazer numerosos os seus descendentes. Ele ia cumprir a promessa
para Abraão, né? Não importa o que aconteceria dali para frente, Deus ia cumprir sua palavra, amém? E ainda que Abraão teve que esperar, ele tinha essa convicção, né? Por causa da fé, ele creu e acabou. E é isso que o autor de Hebreus está resgatando aqui. Olha, Deus é um Deus de promessas, é um Deus de palavra, é um Deus que cumpre o que fala, é um Deus que tudo que fala cumpre. É por isso que a palavra de Deus é o nosso firme fundamento da fé, porque não existe nada mais sólido, nada mais seguro, nada mais estável para a gente poder viver, né, os nossos princípios de vida, de realmente viver com base nessa palavra, porque ela não falha. Ela não falha, né? Deus é a palavra de Deus, não é palavra de homem, né? Não é palavra de homem para que minta, nem de filho de homem para que se arrependa, mas é a palavra de Deus. Nós podemos confiar. Eu sempre gosto de falar, né? Ainda que céus e terras passarão, né? Jesus disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Então nós temos essa certeza, irmãos, nós temos certeza, vale a pena confiar na Bíblia, vale a pena confiar em todas as promessas de Deus. Então o autor ele resgata esse princípio da fidelidade de Deus, e ele lembra da promessa que ele deu a Abraão. E aí no versículo 15 ele fala assim: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então olha só, Deus prometeu e cumpriu, né? E quando a gente lê esperar pacientemente, não quer dizer que Abraão não teve suas dificuldades, né? Como um homem, ele vacilou várias vezes. A fé de Abraão não foi uma fé perfeita, né? Você sabe da história. Ele tentou ajudar Deus, complicou mais as coisas, né? Ouviu, né, o conselho, né, que não estava muito bem fundamentado na palavra de Deus, né, da Sara, sua esposa. Mas ele creu, ele chegou até o fim, pela fé, e experimentou da promessa de Deus. E é isso que é o importante, né? É o importante, né? Deus olha para nós, Ele sabe que nós vamos falhar várias vezes, tropeçar várias vezes, pisar na bola várias vezes, mas o importante, irmãos, é perseverar até o fim, amém? É chegar até o fim. Eu ouvi uma vez e é verdade, não importa quão bem você começa, o importante é que você termine. Às vezes nós começamos a vida cristã pensando que é um sprint, né? De 100 metros, né? Rapidinho, o importa é ser rápido. E a gente gasta todo o fôlego na partida e depois morre. Depois não aguenta chegar no meio do caminho. Mas a vida cristã é uma maratona, né? Não adianta pôr todo o gás no começo. O importante é você perseverar e chegar até o fim. É isso, né? Então, o autor nos lembra, nos encoraja que o importante é crer, é esperar pacientemente, é chegar até o fim. E nos dá o exemplo de Abraão, o nosso pai da fé. Ele alcançou a promessa. Abraão alcançou a promessa de Deus. Deus fez a promessa e cumpriu. Mas sabe por quê? O autor está querendo que a gente enfatizar isso para nós. Mas sabe por que Abraão alcançou? Porque ele creu até o fim. Ele não desistiu. Ele perseverou na fé. Ele tinha que fazer muito? Não, só crer. Você tem que fazer muito? Não, só continuar crendo. Amém? E aí então ele fala que esse esperar pacientemente, esse alcançar a promessa, está diretamente ligado com o que ele falou no versículo 12, né? Não sejam negligentes. Você lembra que desde o começo do capítulo ele está encorajando o povo à perseverança, ele está encorajando o povo a não desistir, ele está encorajando o povo a amadurecer, né? A continuar agarrado à palavra de Deus, não abrir mão da palavra de Deus e das promessas de Deus. Então é dessa forma que a gente consegue fôlego, ânimo, força para continuar através da palavra de Deus, sendo lembrados, né, do que o Senhor da palavra nos diz. Então é isso, irmãos, e assim nós não vamos desistir.
Irmãos, vamos falar uma coisa bem importante. Para que a gente se mantenha com fôlego, seja renovado e a gente consiga esse gás para continuar na caminhada, vocês concordam que a palavra de Deus ela é fundamental, a oração é fundamental e a comunhão é fundamental? É fundamental, irmãos, é o tripé. Sem isso nós não vamos conseguir. Não existe rebanho de uma ovelha só, né? Não existe falar, não, eu creio, eu oro em casa, eu faço isso em casa. Não, você está vivendo muito abaixo do que Deus tem para você. Ontem foi tão bom a comunhão dos homens, eu lamento tanto porque nós temos tantos homens na igreja e nem todos puderam, lamento mesmo, né? E perderam e nem sabem o que perderam, talvez seja melhor assim, mas foi muito bom, e eu queria que todos tivessem, porque é muito difícil, né? Quando você vê o Senhor se mover e o Senhor abençoar e tantos testemunharem, tantos colocarem para fora e orarem, cara, isso é tão bom, a gente precisa tanto disso. E aí então, irmãos, eu quero lembrá-los que nós temos oportunidade disso, toda semana. Eu quero lembrá-los que terça-feira a gente se reúne para oração, e sabe o que é isso? O corpo de Cristo ao redor do trono da graça, clamando junto, orando junto, unindo fé, unindo coração, unindo propósito. Isso é maravilhoso. O Senhor se manifesta, o Senhor desperta dons, o Senhor usa os irmãos, tantas coisas maravilhosas que acontecem, a igreja é edificada. Mas eu fico me perguntando, será que estão todos trabalhando, todos estudando e todos muito atarefados, que nunca conseguem vir para uma reunião de oração? Ou talvez isso nem esteja no planejamento ou no pensamento. A comunhão de quinta, a mesma coisa. É tão bom sentar e ouvir o que os irmãos têm, o que Deus tem falado a cada coração. Você é edificado ao ouvir, você é edificado ao compartilhar, é um alimentando o outro, a gente divide o pão. Irmãos, nós somos fortalecidos todas as vezes que nos reunimos. Mas eu fico imaginando, poxa vida, tem tantos irmãos que poderiam participar disso, desfrutar disso, crescer com isso. E aí eu fico pensando, mas será que está todo mundo estudando, trabalhando e ocupado nesse momento? Eu não sei, eu não posso julgar você, mas você tem que ser honesto com você tem que ser honesto com Deus. Porque as oportunidades para crescer existem. O autor está falando, cresçam, chega, vocês precisam crescer. Você lembra lá que ele começou a carta falando que se você não se esforçar para se aproximar, a vontade não vai vir naturalmente, né? E para se desviar basta ficar parado, lembra disso? E aí depois ele falou, olha, e não é só isso, tá? Cuidado com essa apatia à palavra, essa indiferença à palavra, isso vai te levar para mais longe de Deus ainda. Poxa vida. E agora ele está dando um alerta, gente, é hora de amadurecer. Se vocês não amadurecer, vocês vão acabar abandonando a fé. Ele tá trabalhando uma crescente com a gente, para que a gente entenda o perigo, o risco, para onde a gente está indo com essa nossa indiferença, essa nossa apatia, essa nossa... Eu não sei o que falar, o que é isso, irmãos? Não tem palavras para dizer, né? Não sei, essa atitude, né? O que é essa atitude está causando na gente, né? Uma frieza, uma indiferença, uma mornidão, né? Uma coisa ruim, não é bom, né? Não é nada bom, é alguma coisa ruim, é alguma coisa prejudicial à nossa fé. Então, irmãos, eu quero encorajá-los, assim como o autor está encorajando esses irmãos e a nós. Eu oro que você faça proveito de tudo que é dado para você, porque é a palavra de Deus que fala, quem muito é dado, muito será cobrado, não é? E é verdade. Nós falamos sobre mordomia ontem, né? Sobre administrar o que Deus tem nos dado. Falamos como ser o melhor marido, melhor pai, melhor funcionário, né? O melhor irmão, e como administrar o tempo que o Senhor tem nos dado melhor, porque tudo que nós temos vem de Deus, e nós vamos prestar contas um dia, não é? De tudo que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Então nós temos que pensar nisso, irmãos. O que nós temos feito
com tudo que Deus tem nos dado, porque tudo que Ele nos dá é importante, né? E nós somos responsáveis, né, para sermos bons administradores e cuidar bem e multiplicar tudo que o Senhor tem nos confiado às mãos. Então, irmãos, assim como esses irmãos precisavam crescer espiritualmente, nós precisamos crescer espiritualmente. E as oportunidades estão aí para todos. O que nos impede de crescer espiritualmente hoje? Você tem que ser sincero para você mesmo. Ele fala, não sejam indolentes, não sejam negligentes. Talvez seja negligência a palavra de Deus, né? Levar a sério as coisas de Deus, as oportunidades que Deus nos dá. E lembrando, né, do exemplo que ele deu a semana passada da lavoura, da terra, né? Um bom agricultor, ele não vai ficar olhando a terra da varanda e vai esperar, né, tomara que dê fruto. Ele tem que lançar sementes, tem que arar a terra, ele tem que lançar sementes, ele tem que, às vezes, regar, né? E ele tem que trabalhar ali. Uma hora o fruto vem, né? Mas assim, Deus deixa claro nessa carta para nós que é uma parceria. Deus, ele vai fazer o impossível, o que nós não podemos fazer, mas ele exige de nós fé. Ele exige de nós não qualquer fé, 100% de fé. E o 100% de fé é uma fé proativa, né? Se você crê que alguma coisa vai acontecer, você está lá, né? O Senhor fala assim, olha, amanhã eu vou dar vitória para vocês contra os inimigos de vocês. O que o povo de Israel fazia? Se apresentava para a batalha, para ver o livramento do Senhor. Eles poderiam se perguntar muitas vezes, o que eu estou indo fazer lá, meu Deus? A gente é como formiga no meio de gafanhotos. Mas eu creio, e se eu creio, eu me apresento, e se eu creio, eu vou, eu avanço. A fé no Senhor em nós nos move adiante. E é isso que o autor está falando, nós precisamos avançar, nós não podemos nos acomodar. Se nós estamos numa zona de conforto, Deus me incomoda até eu sair daqui, que o Senhor nos incomode até a gente sair dali, né? Porque a gente pode apodrecer ali. Deus nos livre disso, irmãos, né? Deus nos livre de definhar num lugar, no estado, né, espiritual, porque não está pondo a fé em prática. A fé é como um músculo, né? Precisa ser exercitada. Então vamos exercitar, irmãos. Vamos praticar a nossa fé. Vamos usar as oportunidades que o Senhor nos dá. Versículo 16: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Então não há mais dúvida quando você jura, né? Então Deus, ele faz esse juramento. E nos tribunais, né, as pessoas juram, né, antes, as testemunhas juram, né, por Deus, antes de dar seu depoimento. É importante, né, você fazer valer, ser um homem e uma mulher de palavra, né? Ser conhecido por ter palavra, né? E não por falar bastante, né? Então, olha só, Deus, irmãos, Deus, ele jurou por si mesmo. E isso validou o que ele disse de tal modo que, se você concluir comigo, uau, tem muito eco agora. Se você concluir comigo, o que Deus está fazendo aqui quando ele jura? Ele deu a promessa e ele jura que ele vai fazer. Ele está falando que o que ele está falando é tão verdadeiro, é tão fiel quanto o próprio caráter dele. Ele está dando a palavra dele. Quando ele jura por ele mesmo, ele está falando: o que eu estou falando vai acontecer, tão certo quanto eu existo. Amém? Tão certo quanto eu existo, que eu falei vai acontecer. Não importa o que aconteça. Aconteça o que acontecer, o que Deus fala acontece. E então a confiança de Abraão nessa palavra foi a porta de entrada para desfrutar da bênção, né? E da mesma forma é conosco, irmãos. Deus prometeu para nós muito mais coisas do que para Abraão. Na verdade, nós pegamos carona nessa bênção do Abraão, né? Mas nós temos inúmeras, ricas promessas que a palavra de Deus nos fala, não é verdade? E nós podemos, irmãos, ter toda a segurança
né, descansar que Deus vai cumprir todas elas nas nossas vidas. Tudo que está escrito se cumprirá, nenhum jota, nenhum pingo deixará de se cumprir. Amém, queridos? Então, conheça a palavra de Deus e viva por ela, se agarre a ela e você terá vida, e vida abundante. Versículo 17: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Então ele enfatiza novamente a importância do juramento de Deus em cima da sua promessa. Mas, para não repetir o que eu acabei de falar, eu quero destacar no versículo 17, que ele fala a natureza imutável do seu propósito, ou seja, de cumprir a vontade dele, né, por meio do que ele falou, e o juramento. E ele fala aqui, para com os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros dessa promessa? Os primeiros herdeiros dessa promessa foram Abraão, mas nós também somos herdeiros dessa promessa. Aliás, se nós cremos na Bíblia, e nós somos herdeiros de todas as promessas. Então, o autor não está falando de Abraão aqui, ele está falando de todos nós. Nós somos esses herdeiros da promessa, que Deus, ele quer fazer questão de mostrar que a natureza da sua promessa é imutável, não vai deixar de acontecer, ela vai se cumprir. Então, muito importante isso. Gálatas 3:29, se você tem dúvida, olha só o que diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós somos herdeiros também das promessas de Deus. Versículo 18: para que por meio de duas coisas imutáveis, que não tem como mudar, nas quais é impossível que Deus minta, e essas duas coisas é a sua promessa e o seu juramento, né? Elas são imutáveis. Então, através disso, o autor ele repete a ideia até que entre, né? Sejamos firmemente encorajados. Então, por que ele falou tanto isso? Para que a gente seja firmemente encorajado. Logo, logo nós vamos falar mais sobre o que é ser firmemente encorajado aqui, tá? Não é qualquer encorajamento, não é só assim, para que você fique legal, né? Fique de boa, né? Fique feliz, não. Para que você seja firmemente, solidamente, né? Que nada te abale, né? Firme, né? Firmemente encorajado, né? Motivado, animado. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Então, para que nós sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele Jesus. Você se refugia em Jesus? E esse refugiar aqui traz a ideia das cidades de refúgio do Antigo Testamento. Deus falou para o povo de Israel construir 3 cidades de refúgio de cada lado do Jordão, para que caso alguém matasse outro por acidente, pudesse correr para essa cidade de refúgio, estar protegido ali. Ali ninguém poderia vingar o seu morto. Ali, se isso acontecesse com você, você estaria protegido até que o sumo sacerdote morresse. E aí então você poderia sair dali, mas você poderia ficar ali, né, o tempo que fosse necessário, enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo. Interessante essas coisas, porque todas elas se linkam com o que o autor de Hebreus fala. A gente vai falar mais disso logo logo. E ele fala: nós que nos refugiamos em Jesus, para quê? Para tomar posse da esperança a nós proposta. Irmãos, qual é essa esperança que nos é proposta? O céu. O céu é essa esperança. Jesus é a nossa esperança. E ele vai falar mais sobre isso agora, daqui para frente. E de forma que a gente fique maravilhado com a verdade da promessa de Deus. Veja que ele está insistindo, muito para que a gente entenda e creia que quando Deus fala, Deus cumpre. E crendo, né, você é abençoado. Muito bem. Eu vou falar o que o pregador inglês Charles Spurgeon falou sobre ser forte, sobre esse forte consolo. Ele chama esse firmemente encorajado de forte consolo, um consolo forte da parte de Deus.
Ele diz que não depende da saúde física, não depende da empolgação dos cultos públicos, não pode ser abalado pelo raciocínio humano. Um forte consolo é mais forte do que a nossa consciência culpada. Então esse forte consolo é só para você entender e linkar as coisas. O autor está falando que nós temos a esperança do céu. Se você crê, ele está falando isso, se você crê em Jesus, irmão, você está indo para o céu. Você crê em Jesus? Creio. Então você está indo para o céu. Amém? É isso que ele está falando. Você crê em Jesus? Creio. Então você está indo para o céu. E quando ele fala isso, automaticamente você olha ao teu redor, né? Nada mais importa. Nada mais importa. É por isso que o Spurgeon está falando, esse ser firmemente encorajado, ou um forte consolo, esse forte consolo que a gente recebe pela fé em Jesus, do céu, é maior do que uma doença, é maior do que qualquer coisa que aconteça com a gente, um parente, né, um ente querido que morre, ou qualquer coisa que aconteça, que deixa a gente triste, chateado. Eu estou indo para o céu. Você entende, irmãos? Você está indo para o céu. Puxa vida, tem gente que não consegue se levantar mais da cama porque a namorada deixou. Você está indo para o céu, meu irmão. Gente, nós estamos indo para o céu. O que mais importa para você? O que esse mundo tem para te oferecer que é maior do que isso? O que você pode passar na tua vida que é maior do que isso? Não é verdade? Então esse é o forte consolo, está acima de qualquer coisa, de qualquer pobreza, vergonha ou humilhação. Esse é o forte consolo que nós temos da parte de Deus, por meio da sua promessa, do seu juramento, que Ele nos traz o céu em Cristo. E olha, irmãos, falando agora novamente dessa cidade de refúgio que Jesus é para nós, eu tenho algumas semelhanças entre Jesus e as cidades de refúgio, e eu quero ler para você. Tanto Jesus quanto as cidades de refúgio estão ao alcance fácil da pessoa necessitada. Você pode correr e está protegido lá. O local de refúgio, ele é inútil se ele não for de fácil acesso. Mas Jesus, ele está de fácil acesso. Ele se fez de fácil acesso. O pobre, o rico, né? o índio civilizado, qualquer um pode crer. Qualquer um pode ter acesso a esse refúgio. Outro, estão abertos, tanto Jesus quanto a cidade de refúgio está aberto a todos, não apenas aos israelitas. Louvado seja Deus, né? Jesus se tornou acessível a todos, não só aos israelitas. Graças a Deus os gentios podem crer no Salvador do mundo. Eram lugares para se viver. Ninguém que ia para uma cidade de refúgio ia lá só para visitar. Eles podiam viver ali. Jesus, como o nosso refúgio, nós podemos ter vida nele. Amém? Nós podemos ter vida. Não pense em Jesus como um lugar que você vai só para dar uma olhada. Não, Jesus é para viver. Ele se tornou a nossa vida, a nossa nova vida. Tanto Jesus quanto a cidade de refúgio são a única alternativa para aquele que precisa. Então, sem esse refúgio, a sua morte é certa, porque da mesma forma que os parentes do morto tinham o direito de se vingar, nós que pecamos, né, é certo a destruição eterna. Não importa se você acha que peca pouco ou muito, todos que tropeçaram num ponto da lei são culpados de toda ela. Então, todos nós podemos ser poupados da destruição nessa cidade de refúgio. Tanto Jesus quanto a cidade de refúgio fornece proteção apenas dentro dos seus limites. Deixar Jesus, irmão, é se expor, é correr risco à toa, é abandonar a tua segurança, a tua proteção. Tanto Jesus quanto a cidade de refúgio proporcionavam plena liberdade com a morte do sumo sacerdote. E depois a gente vai falar do nosso sumo sacerdote, né? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote que morreu e nos tornou livres para sempre.
mas ressuscitou e venceu a morte para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa é a única distinção, e ela é crucial, entre Jesus e a cidade de refúgio. A cidade de refúgio só ajudava inocentes, aqueles que matavam por acaso. Mas Jesus, irmãos, Ele refugia a todo que o busca por ajuda. Não importa o tamanho do pecado ou da gravidade, Jesus, Ele provê abrigo e perdão a todos que precisam de ajuda. Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, versículo 19 agora. Então presta atenção agora no que o autor fala. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Irmão, Jesus é a sua esperança. Se Jesus é a sua esperança, olha só o que a Bíblia fala para nós hoje, o que Deus fala para nós hoje. Imagina você como um navio, né? Um navio, a sua vida é um navio que pode ser levado para lá e para cá, pelas ondas, pelas correntezas, pelas tempestades da vida. Mas quando Jesus é a âncora desse navio, você está bem firmado, você está seguro, você está ancorado. Isso é tremendo, irmãos. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Esse santuário interior é o Santo dos Santos. Então, novamente, ele vai trazer a ideia de Jesus como nosso sumo sacerdote, né? Aquele que nos permite o acesso ao Pai, ao céu, e que nos representa perfeitamente. E ele diz aqui, Jesus é a nossa esperança, Ele é a nossa âncora firme e segura, que adentra o santuário interior por trás do véu. Então o véu, lembra do véu do santuário que foi rasgado quando Jesus morreu na cruz? Ele nos levou além do véu, Ele nos levou para o lugar santo, Ele nos levou para a presença do Pai, eternamente, seguramente. E nós temos essa esperança segura, firme, e é tremendo porque a âncora do navio ela vai para baixo, mas essa âncora de Jesus para a nossa alma, ela vai para cima. Ela nos leva ao céu, irmãos. Louvado seja o Senhor. E isso é tremendo, não é? Então, olha algumas comparações dessa âncora. Não estamos ancorados para permanecer imóveis como um navio, mas sim para avançar, como o autor tem nos encorajado. Nós precisamos avançar. Quando você se vê como um navio ancorado em Cristo, você sabe que você não vai ficar parado. Você sabe que você vai crescer, que você vai avançar rumo à vontade e ao propósito de Deus para a sua vida. A nossa âncora, ela é segura, ela não pode quebrar, ela é firme, ela não pode resvalar, ela não tem como. Não tem nada mais seguro e firme do que Jesus como âncora da nossa alma, irmãos. E isso é tremendo, né? E uma âncora, né? Ela é necessária numa situação de perigo, né? Numa situação que não é boa, né? Não é quando você tem um mar calmo que você precisa de uma âncora, né? Mas é para situações difíceis. Nós precisamos da âncora para segurar o navio e evitar que ele seja destruído, seja pelo que for. Nós precisamos da âncora para estabilizar o navio e mantê-lo mais confortável para aqueles a bordo. E nós precisamos da âncora para permitir que o navio mantenha o progresso que fez até aquele momento. Imagina nadar e morrer na praia, né? Nós precisamos da âncora para continuar até o final. Amém? Então, queridos, é isso. Louvado seja o Senhor por ser a âncora da nossa alma firme e segura, né? E é importante lembrar que há esse sentido da âncora também ter o controle do navio, né? Assim como Jesus tem o controle da nossa vida, e essa esperança tem o controle sobre nós, né? A esperança do céu é maior do que nós, amém? Glória a Deus por isso. É por causa dessa âncora, é por causa de Jesus que você pode se ver hoje na presença de Deus para sempre. Você já pode se ver, você já pode estar na presença de Deus para sempre, né?
Versículo 20 fala: onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós estamos avançando, nós estamos seguros, Jesus é a nossa âncora, estamos ancorados no céu. Olha isso, nós estamos ancorados no céu por causa de Jesus. E aqui fala no versículo 20 que Ele nos precedeu. Isso quer dizer que Ele entrou antes de nós, que Ele foi na nossa frente. Ele é um predecessor, né? Ele foi primeiro. Se existe alguém que foi primeiro, é porque nós vamos depois, né? Então é isso, Ele abriu o caminho para nós. E o versículo 20 ele é ainda mais profundo, porque ele fala entrou em nosso lugar, no sentido de que quando Jesus entrou no céu como homem, Ele estava representando a todos nós. Sabe quando você entra num lugar assim, quem sabe um dia, né, um lugar assim que bem desejado, que todo mundo quer estar, e aí você quer guardar lugar, e aí você vai bem cedo. Você já foi para um lugar? Eu oro que o culto se torne um lugar assim um dia, né? Que, meu Deus, eu não quero perder de cultuar a Deus com meus irmãos. Eu vou mais cedo, e eu vou guardar lugar para a família toda, para os amigos todos. Aí a pessoa chega cedo e ela vai pondo Bíblia, caderno, caneta, lápis, porque ela quer guardar lugar para todo mundo, né, que está vindo depois, né? E essa é a imagem que eu tive quando eu li esse versículo, irmãos. Jesus, Ele adentrou nos céus como homem, venceu a morte no nosso lugar, para nos assegurar lugar. É isso, para nos representar. Ele olhou tudo e falou: já está tudo tomado aqui. Ele pensou em nós, Ele pensou em você, Ele pensou em mim. Isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso. Ele entrou e ele entrou no nosso lugar. Então Ele nos garante esse assento, Ele nos garante essa estar na presença, né, de Deus para sempre. E é por isso que Ele se torna o nosso sumo sacerdote para sempre, né, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, se você quiser saber mais sobre o que significa ser um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, você tem que vir no próximo domingo, tá bom? Queridos, e eu quero terminar com um pensamento. Olha, se você imaginou a sua vida como um navio, e você imagina o que está acontecendo na sua vida, né? As tempestades, as lutas, a correnteza, o que está acontecendo, o que está batendo contra esse navio, né? Eu quero te lembrar o que você acabou de ouvir. Jesus, você não está só, Jesus está nesse barco, Ele é a âncora desse barco. É Ele quem Ele está mantendo esse barco bem. Amém. Ele está trazendo segurança ao barco, à sua vida. E se Ele é essa âncora, você tem certeza que vai acabar bem. Amém? Não importa o que você está passando agora, Jesus é a âncora da sua vida. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se Jesus é a âncora da sua vida, tudo vai ficar bem, meu irmão. É essa certeza que o texto nos passa. Esses irmãos, eles estavam passando por grande perseguição, irmãos, por grande luta, por algo desesperador para a alma. E o autor, ele então encoraja eles com essas palavras, lembrando eles dessa grande promessa, essa preciosa promessa do céu. Irmãos, sabe o que essa promessa do céu fala? Que você já tem um corpo que é glorioso, que não envelhece, que não fica doente, que não fica velho, que é perfeito e que é lindo e que é maravilhoso para sempre. Significa que você não vai saber mais o que é dor ou lágrimas ou enfermidade. Você nunca mais vai saber.
o que é tristeza. Nunca mais vai saber. É essa a promessa que o Senhor jura. Essa é a certeza que Ele nos dá. Essa é a âncora para nossas almas aflitas, não é? Essa é a segurança que todo cristão quer ter. Amém? Amém, meu irmão. Então, só mais alguma coisa. Se Jesus ele foi à frente, irmãos, fica perto, cola nele, corre com ele. Se agarra às promessas dele, à palavra dele. Seja encorajado, encoraje a outros, ande em rebanho, sabe? Participe das orações, da comunhão, né? Esteja presente nos cultos, se esforce. Nós precisamos nos esforçar, né? Nós precisamos nos esforçar para manter essa fé proativa, né? Viva, né? Uma fé viva. E é isso. E para terminar, 1 João 5,13, olha só o que diz aí. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você crê no nome do Filho de Deus? Então o que a Bíblia fala que quer que você saiba? Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam. Você tem que saber o quê? Que tem a vida eterna. Se você crê no Filho de Deus, você tem essa âncora, você tem essa esperança, você tem o céu. Amém? E olha só, vocês que creem têm a vida eterna. Se você lê o que está sublinhado, a vocês que creem têm a vida eterna. Você tem, você que crê tem. Se você que crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Você pode saber disso. Ninguém vai te enrolar mais com isso. Você pode saber. Você pode ter certeza, você pode ter convicção absoluta. Jesus trouxe o céu para você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra de ânimo, Senhor, de força. Senhor, palavra de poder, Senhor. Palavra de poder, Senhor. Porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, Senhor. Senhor, para todos nós, ó Deus, que sonhamos com o céu um dia, todos nós que um dia vimos o céu como algo distante, muitos de nós víamos o céu como um conto de fadas, Senhor, de tão irreal, de tão longe, de tão distante. Senhor, a todos nós que cremos no nome do Filho de Deus, que cremos em Jesus, nós podemos ter a convicção, a certeza absoluta, porque o Senhor promete, porque o Senhor jura, o Senhor tem palavra, o Senhor cumpre, o Senhor empenha a tua pessoa, o teu caráter, ó Deus, quem tu és, Senhor, em tudo que fala, Senhor, e nós podemos confiar no que o Senhor nos diz, ó Deus. Obrigado porque essas são palavras de Deus e não palavras de homem, Senhor, para que a gente se agarre, para que a gente lance a nossa alma cansada, a nossa alma aflita, a nossa alma atribulada, cansada, Senhor, e a gente pode ter paz, Senhor, a gente pode ter, Senhor, alívio, esperança, Senhor, ser consolado com esse forte consolo, Senhor, ser firmemente encorajado na fé, Senhor, a não desistir, ó Deus, a olhar adiante e não para trás, Senhor, a confiar que o Senhor está conosco. O Deus da promessa promete estar conosco para sempre, nunca nos deixar, nunca nos abandonar. O Senhor não está nos esperando do outro lado, o Senhor está conosco hoje. O Senhor está conosco no meio do vendaval, no meio da tempestade. O Senhor tem o teu caminho no vendaval e na tempestade, Senhor.
Ó Deus, nada disso pode nos abalar, a nós que temos essa esperança como âncora da nossa alma, Senhor, porque não há tempestade que seja eterna, Senhor. Oh meu Deus, a única convicção eterna que nós temos é o Senhor, é a Tua palavra, é a nossa presença contigo, Senhor. Não somos nós que somos fortes e bons o suficiente, Senhor, que merecemos alguma coisa ou podemos nos agarrar a Ti, mas é a Tua palavra que nos garante essa bênção, essa promessa da eternidade. Nós nos agarramos na Tua palavra, Senhor, na Tua promessa, Senhor, na Tua verdade, Senhor. Ó Deus, nos enche agora, Deus, nos transborda com o Teu Espírito Santo, nos transborda com a vida que há no Teu nome, Senhor. Nos faz, ó Deus, andar como as corças, Senhor, dos lugares altos, Senhor. Ó meu Deus, nós não queremos, ó Deus, nos preocupar, Deus, com as coisas que tentam nos atingir, ó Deus, lá embaixo, Senhor. Nós queremos colocar a nossa mente nas coisas do alto. Nós queremos colocar o nosso coração na Tua palavra, Senhor, nas Tuas promessas, Senhor, naquilo que nos traz esperança. Senhor, eu oro e Te louvo, Deus. Obrigado, obrigado, obrigado por cada vida aqui presente. Senhor, trabalha a perseverança em cada um de nós, trabalha a maturidade em cada um de nós, Senhor. Que nós sejamos crentes maduros, Senhor. Que a gente não venha aqui, Deus, esporadicamente, Deus, dependendo das nossas emoções, Senhor, se não tem alguma coisa mais importante para fazer, Senhor. Senhor, nós clamamos, enche esse lugar, Deus, de vidas sedentas, Senhor. Nós clamamos por isso, Senhor, Pai, não por nada, mas porque nós cremos na palavra que nós lemos, nós cremos na palavra que é pregada, nós cremos nessa palavra que traz vida, Senhor. Então, ó Deus, faz isso, Senhor, enche as nossas vidas, Senhor, e transborda, para que outros sejam tocados e contagiados, Senhor, abençoados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos enche com o Teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez, transborda-nos, Senhor, do vinho novo, Deus, da alegria do céu, da alegria da salvação, Senhor. Nos dá esse ânimo, essa motivação de falar a todo mundo, Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso Tu é, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Deus, um Deus paciente, Deus, um Deus que nos ensina 10 vezes, Senhor, 20 vezes, 100 vezes, se precisar, Senhor. Um Deus que nos constrange com o Seu amor, ó Deus. Um Deus que trabalha de dentro para fora, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Bendizemos o Senhor e a Tua fidelidade essa noite, Senhor. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor.